Mais um dia andando com Deus. Eu não sei se você, como eu, em algumas circunstâncias, de extremo cansaço físico, tem vontade de chorar. Eu tenho. Eu até costumo brincar em casa que, quando eu estou extremamente cansada, que eu preciso tirar uma hora para chorar. Parece que me alivia e muito o chorar quando eu estou extremamente cansada. Pode ser que com você aconteça a mesma coisa ou não, né? Mas nós vamos ver, amados, que podem existir esgotamentos que são físicos, mas nós também temos os esgotamentos emocionais. E nós vamos ver o que? Uma situação bem particular na vida de Elias, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18. Elias enfrentou os 850 profetas de Baal. Sim. E ele matou esses profetas e realmente houve uma exaltação muito grande do nome do Senhor. Só que em seguida ele foi ameaçado por Jezabel, a esposa de Acabe. E nós vamos ver o que tão valente, tão valoroso. E isso se justifica até por condições de estresse, né? Quando nós sofremos um estresse agudo, geralmente nós respondemos, vai existir um aumento de cortisol, etc., e que vai te fazer reagir positivamente. Isso aconteceu com Elias também. Houve, por certo, um aumento de cortisol e aquele estresse extremamente agudo daquilo que ele estava fazendo para Deus. Só que depois, amados, veio um cansaço. E no cansaço físico, e ele também teve um grande cansaço emocional. O que aconteceu? Aquela mulher, Jezabel, disse: assim como ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. E ele, esgotado física e emocionalmente, ele se deixou sucumbir por aquela palavra. Mesmo crendo num Deus todo-poderoso, um Deus que fez um milagre maravilhoso, fazendo vir fogo do céu em um holocausto regado de muita água, mas o Senhor fez maravilhas naquela situação. Será que Elias se esqueceu? Não, amados. Mas muitas vezes, diante de um esgotamento, aquilo tudo que nós sentimos e a confiança plena pode ser abalada? Claro que pode ser abalada. Foi o que aconteceu com Elias. Elias simplesmente, ele largou o moço que o acompanhava e foi para o deserto. Sabe quantos dias ele ficou lá? 40 dias. E é muito interessante porque naquele desânimo, naquele cansaço físico dele, ele se abateu e muito. Mas Deus enviou, e a palavra do Senhor nos fala que o Senhor por 2 vezes enviou um anjo do Senhor para alimentar Elias. Ou seja, aqui começamos a aprender uma primeira lição, amados. Mesmo no seu esgotamento físico, mesmo no seu esgotamento emocional, eu quero te dizer uma coisa. Você crê no Senhor? Você busca esse Deus maravilhoso? Saiba que nesses momentos o Senhor está contigo. O que representa esse alimentar Elias? Nós vemos o que o Senhor vem, amados, e nos cobre com a sua poderosa mão. O Senhor nos guarda, mesmo naquela situação em que não conseguimos identificar bem todas as coisas. Mas o Senhor nos protege e nos guarda. Por diversas vezes, Elias disse: em Israel só sobrou a mim. Mas o Senhor lhe dizia: não, Elias, sobraram 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas ele tinha uma dificuldade, escuta o que eu vou te dizer, em ouvir
a voz do Senhor. E eu quero te dizer o seguinte: quando nós estamos emocional ou fisicamente esgotados, também podemos ter essa dificuldade de ouvir a Deus. Escuta o que diz o texto em em 1 Reis, capítulo 19, versículos de número 11, 12, 13. Diz assim: disse-lhe Deus, ele estava em uma caverna. O Senhor disse para ele: sai para fora, Elias. E disse assim: disse-lhe Deus, vem para fora e põe nesse monte, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Quero ponderar com você essa questão. Veja bem, quando o Senhor fala assim, que veio um vento forte, a palavra do Senhor nos fala que ele comanda os ventos. O Senhor mesmo nos diz na sua palavra que perguntando ao homem, perguntando a Jó, você sabe de onde saiu o vento e para onde foi, qual o caminho do vento? Ou seja, Deus é quem criou o vento. No entanto, muitas vezes, amados, nós estamos buscando vento. Você vai ver o que aqui o Senhor veio com vento impetuoso no dia de Pentecostes. Ou seja, o Senhor é Senhor do vento também. E a palavra fala, veio um terremoto. Será que o Senhor que fez engolir com um terremoto alguns que eram rebeldes naquele tempo de saída do Egito e do deserto, não controla o terremoto? Claro que controla o terremoto. E a palavra de Deus diz assim, o fogo. Nós vemos o que Pentecostes veio com labaredas de fogo. Ou seja, o Senhor não vai estar no fogo? Certamente. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Mas o Senhor estava naquela voz calma. O que eu quero te dizer? Quando nós estamos extremamente cansados, amados, nós, por vezes, buscamos sinais. Escuta o que eu vou te dizer. Buscamos sinais da presença de Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte: quando o Senhor alimentou Elias, quando o Senhor veio na voz mansa, eu quero te dizer o seguinte: é hora de se firmar na palavra de Deus. É hora de se firmar nas promessas de Deus. Porque suavemente Ele nos fala. Presta atenção. Se você estiver correndo atrás de sinais magníficos, muitas vezes palavras proféticas, você pode cair no engano, meu amado, minha amada. Sabe o que te sustenta nos momentos de dor e de dificuldade? As promessas da palavra de Deus, escritas, seladas no céu, para a sua e para a minha vida. Isso é que vai sustentar o povo de Deus sobre a terra. No meio do cansaço, no meio do esgotamento físico, no meio do esgotamento espiritual ou emocional. Nós vemos um exemplo disso também com Davi. Davi se via em situações bastante difíceis, mas todas as vezes o que ele fazia era buscar as promessas de Deus para a sua vida. Isso o tornou perseverante e vitorioso. Não sei, talvez você esteja numa situação assim. Talvez você esteja fisicamente abatido, emocionalmente abatido, espiritualmente abatido. Deus te deixou? Não. Deus não te deixou, meu amado, minha amada. Confie nas promessas de Deus. Faça brotar águas
da palavra de Deus, porque certamente o Senhor vem em teu socorro. Certamente o Senhor tem a resposta para a tua situação e para o teu momento. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Simplesmente confie, porque assim como Deus levantou Elias de novo de toda aquela situação, como Deus levantou inúmeras vezes Davi, Deus vai fazer com você e vai te levantar para a honra e glória do nome do Senhor e para que você seja exaltado, fortalecido e vitorioso em Cristo Jesus, naquele em que você crê. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.